Olá! Seja muito bem-vindo a mais uma videoaula. Muito prazer, o meu nome é Cristiane. Neste vídeo, iremos apresentar as regras de ortografia alemã do som das vogais EI, AI e IIH. Quando usar cada uma delas com exemplos. Se você está interessado e quer saber mais sobre esse tema, continue assistindo o vídeo. Neste vídeo, vamos estudar sobre o som das vogais EI, AI e EIH. Essas vogais são as letras que nós vamos estudar. O Laut é uma palavra em alemão que significa o som delas. Ambas essas letras têm o mesmo som nas palavras no idioma alemão. O som das vogais AI em alemão podemos escrever de formas diferentes, apesar de pronunciarmos elas na forma igual. Vamos ao exemplo. Wein, Wein, que significa em português vinho. Então observem, eu estou pronunciando as vogais EI como AI. Então eu digo Wein e não Wein, ok? Então a pronúncia é AI, Wein. Próximo exemplo, Mai, Mai, que significa em português maio. Observem aqui que a pronúncia do AI é igual à pronúncia do EI. Então, eu não digo Mei, eu digo Mai. O mês de Mai, ok? Continuando, o último exemplo aqui seria a palavra Reihe. Reihe, que significa em português fila, ou sequência, ou série, depende do contexto de cada frase. Mas a pronúncia aqui desta palavra também é com AI. Então eu digo Reihe. Então observem que eu estou o EI, H, eu estou pronunciando como AI também. Ok? Então, sobre esses 3 exemplos, eu vou relatar aqui no vídeo quando usar cada uma delas com algumas regras. Então, essas regras, elas vão definir o quê? Vão te ajudar a saber quando que você deve escrever uma palavra com EI, ou com AI, ou com EIH, certo? Então, aqui vocês podem ver mais uma vez todas as palavras juntas. E então elas têm o som de AI. O complicado é que nós pronunciamos as palavras com o som de AI, mas escrevemos dessa forma que eu agora sublinhei em azul. Ok? Então vamos à explicação. Em quais casos usamos as vogais EI? Então, em quais casos nós escrevemos as palavras com I? Porque a pronúncia é com AI, ok? Então, nós escrevemos as palavras, as palavras EI na maioria das palavras no idioma alemão. Então, um exemplo. Dein, dein. Trata-se aqui do pronome teu ou seu, né? Depende do contexto também da frase. O dein aqui eu pronuncio com AI, mas eu escrevo com EI, como eu estou sublinhando aqui em azul. Dein, ok? Próximo exemplo. Sein,
sein. Então, verifiquem aqui. Eu estou pronunciando o EI como AI. Então, nós falamos sein. E vocês devem perguntar, tá, mas Cristiane, por que o S aqui tem o som de Z? Por que eu não falo sein e por que você pronuncia como Z? Observem que sempre quando nós temos um S no começo de uma palavra, seguida de vogais, ele obtém o som de Z, ok? Então eu digo sein. Próximo exemplo, Wein. Wein. Então, observem novamente, eu estou pronunciando o EI aqui como AI. Wein. Próxima palavra, bem curtinha, mas muitas vezes falada de forma bem errada, que é o I. I. Então, nós não falamos EI, mas sim I. Então, quando eu quero um ovo, eu digo I. Próxima palavra, que já tem dois conjuntos de vogais semelhantes aqui. Einleitung. Mais uma vez, eu estou falando bem devagar para vocês entenderem. Einleitung. Einleitung. Então, nos dois conjuntos de vogais aqui, eu falo o ein, não o e. Einleitung, ok? Próximo exemplo, mein. Mein. Então, o EI eu também pronuncio com AI. E o último exemplo, weinen. Weinen. Eu pronuncio também com AI as vogais EI. Então, eu não digo weinen, mas sim weinen. Ok? Então, mais uma vez aqui, vocês podem ver todas as palavras sublinhadas com as suas devidas vogais aqui. Então, existem mais palavras, né? Como eu acabei de falar no começo aqui dessa etapa dessa lição. A maioria das palavras no idioma alemão nós escrevemos com EI. Escrevemos com EI, ok? Mas nós falamos com AI, certo? Então, vamos adiante. Em quais casos usamos as vogais AI? Então, nós usamos a vogal AI apenas em algumas poucas palavras no idioma alemão. Então, de novo, vale memorizar elas, porque não são muitas, tá? Então, a gente pode memorizar elas para também não confundir com as outras. Então, não são muitas. Primeiro exemplo, mai. Mai. Então, o conjunto das vogais AI, nós pronunciamos também como AI, ok? Então, mai. Próximo exemplo, hi. Hi. Seria a mesma coisa que oine em inglês. Então, aqui também o AI eu pronuncio como AI. Próximo exemplo, mais. Mais, que significa em alemão milho. Mais. Também pronuncio como AI. Kaiser. Kaiser. O AI eu também pronuncio com AI. Laie. Laie. Aqui eu também, o AI eu pronuncio com AI. Na verdade, aqui nessa palavra eu pronuncio todas as vogais como devem ser pronunciadas.
Typhoon. Typhoon. Aqui também o AI pronuncia-se como um AI também. Detail. Detail. O AI, novamente, também nós pronunciamos com AI. E por último, Taille. Taille. Então o AI também é pronunciado com AI. Então vejam aqui agora todas as palavras, né, sublinhadas. E o AI vocês podem saber que ele sempre vai ser pronunciado como o AI, também no alemão, né? Então se escreve como AI e se fala como o AI também. E são, na verdade, essas palavras, né? Não são muitas, então vale memorizar aqui. Usa-se as vogais AI também em alguns nomes de cidades. Também não são muitos, então vale aqui também memorizar. Exemplo: Mainz, Mainz, Mailand, Mailand, Kairo, Kairo, Thailand, Thailand e Kuwait. Kuwait. Ok? Então, mais uma vez aqui, eu sublinhei as vogais AI. Nesses estados e cidades aqui, poucos, né? Na verdade, então não são muitos aqui. São esses, então, que a gente escreve com AI no idioma alemão. Beleza? Então, vamos agora adiante. Quando que nós escrevemos as vogais e agora também, né, a consoante E, I, H. Aqui eu só coloquei, né, vogal, porque na verdade o som é só vocálico aqui, né? Então trata-se só de sons vocálicos, né? Eu sei que o H é uma consoante e tudo, mas eu estou aqui falando de pronúncias, né? Então é o som vocálico do E, I, H, por isso que eu coloquei vogal e não consoante. Esse conjunto de letras, nós então escrevemos também em poucas palavras no idioma alemão. Realmente não são muitas. Vale aqui novamente lembrar, memorizar, né? Então, o primeiro exemplo, Reihe. Reihe. Então, nós temos aqui o E, I, H. Observem que eu estou falando o E, I, H, pronunciando como AI também aqui. Então, nós estamos falando da pronúncia AI aqui nesse vídeo, certo? Então, o E, I, H, ele é pronunciado como AI também. Então, eu falo Reihe. E outra coisa, eu não pronuncio o H aqui. Ele não é pronunciado. Então, a gente não fala Reihe, ok? Então, eu digo Reihe, ele simplesmente não é pronunciado aqui. Então, nada de dizer Reihe. Próximo exemplo. Reihe. Reihe. Aqui, o E, I, H, eu também pronuncio como AI, certo? Então, o H não se pronuncia aqui. Próximo exemplo. Geweih. Geweih. Essas, na verdade, podem ser palavras que talvez vocês não conheçam todas, né?
esse aqui significa... Bom, eu coloquei, na verdade, a tradução de todas, né? Mas galhada ou chifres dá na mesma. A tradução aqui. São sinônimos, né? Aqui, na verdade, a gente quer dizer com essa palavra aquele cervo, aqueles animais que têm chifres, né? Então, eles têm galhos nos chifres. Então, aqui nesse sentido, não é galhada de árvores. Aqui eu tô falando de galhadas de chifres, ok? Então, só para ficar claro. Próxima palavra. Vaia. Vaia. Aqui também eu coloquei entre aspas lago pequeno, mas não tá... Eu quero que vocês entendam aqui, essa palavra ela quer dizer lago pequeno, mas é aquele que surge naturalmente, onde tem sapos, não é aquele lago pequeno que eu faço no meu quintal, digamos assim. Então, aqueles lagos que surgem sozinhos, assim, naturalmente, né? Essa palavra talvez vocês conhecem. Weihnachten. Weihnachten. Eu não estou pronunciando o H aqui também nessa palavra, né? E o E e H eu pronuncio então como AI. Weihnachten. Certo? Leihen. Leihen. Leihen significa emprestar. Leihen. Aqui eu também não pronuncio o H, eu digo leihen. E o E e H eu pronuncio como AI. Leihen. Outra palavra. Verzeihen. Verzeihen. Então aqui, observem, eu não estou pronunciando o H, só o I e H como AI, ok? Verzeihen. Gedeihen. Gedeihen. E weihen. Weihen. E por último, seien. Seien. Ok? Então, esses aqui agora, vocês podem ver todos essas palavras com E e H. Eu, então, pronuncio apenas como AI. Certo? Então, esse vídeo realmente é curtinho, né? Porque não tem tanta informação. Não é também um vídeo muito difícil de compreender, né? Então, o que vocês podem ter na memória de vocês, né? Que o EI, então, eles encontram-se na maioria das palavras no idioma alemão. E o AI, então, em poucas palavras, aquelas que eu citei antes, e também em algumas cidades, né? E o E e H, então, são nessas que eu agora acabei de citar. O que vocês têm que ter em mente, obrigatoriamente, é que a pronúncia, né, desse conjunto de vogais sempre vai ser AI. E, por favor, não pronunciem o H, porque daí não vai estar correta a pronúncia, né? Ótimo, então esse seria o conteúdo desse vídeo. Eu espero que este vídeo tenha sido bastante útil para vocês. Se você ainda não se inscreveu em meu canal, clique no botão vermelho inscrever-se. E não esqueça de ativar as notificações, clicando no botão da rodinha, como está na figura. Assim você sempre será informado por e-mail quando um novo vídeo meu for postado no canal. Muito obrigada por assistir. Não esqueça de curtir o meu vídeo. Um grande abraço, uma ótima semana e até o próximo vídeo. Tchau!